Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: o ódio precisa acabar. Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, agradeço a Deus pela preciosa oportunidade. Perdoar é sublime. Disso nos deu o exemplo Jesus, nosso mestre, no seu processo arbitrário de julgamento, de flagelação e morte na cruz. Quem assinalara que se devia amar os inimigos, como Jesus o fez, não poderia ter outra atitude. No entanto, quando o perdão nos remete a questões individuais, de um modo geral, reconhecemos como se torna de difícil execução o exemplo de Jesus. Parece-nos impossível que determinadas coisas possam ser perdoadas. Mas algumas criaturas o fazem com grande dignidade. E eu vou trazer aqui agora uma história muito interessante, uma história que ocorreu realmente, acabou surgindo num livro e foi um acontecimento ocorrido entre duas pessoas durante a lamentável Segunda Guerra Mundial. Eric Lomax é uma dessas pessoas. Ele era um oficial britânico quando se tornou prisioneiro em um local que ficou conhecido como Ferrovia da Morte. Essa estrada de ferro ligava Bangkok à Birmânia. A Birmânia é o atual país chamado Mianmar, na Ásia. O projeto era japonês, os japoneses estavam em guerra e esse cidadão inglês estava em guerra, claro, o seu país estava em guerra com o Japão, com a Itália, com a Alemanha. Estima-se que 83 mil pessoas tenham morrido enquanto eram exploradas durante a construção da ferrovia. Foi lá que Lomax conheceu Nagase Takashi, um dos seus torturadores, que servia também de intérprete. Lomax era um prisioneiro do exército japonês. Durante um ano inteiro, oficiais japoneses tentaram fazer com que ele confessasse ser um colaboracionista da resistência, o que nunca foi verdade. Lomax, o inglês, teve quebrado seus braços e ossos do quadril, além de ter sido submetido a táticas de afogamento. Quando retornou ao seu país, no ano de 1945, após 3 anos como prisioneiro, ninguém o esperava no cais. Uma carta o informara de que sua mãe morrera e que seu pai tornara a se casar. Ele precisou de intenso trabalho terapêutico e do auxílio da sua esposa para enfrentar o horror indizível que ele trazia no seu peito, do trauma enorme daquele tempo em que ele foi prisioneiro, de um regime terrível, de torturas insanas. Isso lhe causou certamente um trauma muito grande. 40 anos depois, ainda sofrendo da síndrome do chamado estresse pós-traumático, ele encontrou aquele que identificava como o principal responsável por sua tortura. Ainda ecoavam em sua mente as palavras insistentes: confessa, confessa, confessa e não haverá mais dor. De acordo com a esposa do britânico, a intenção dele, ao marcar um encontro com o japonês, ele tinha a intenção, nesse encontro, de matar o japonês, mesmo anos e anos depois da guerra.
Os dois se reencontraram justamente na ferrovia que Lomax fora forçado a ajudar a construir. O reencontro, como não poderia deixar de ser, foi traumático. A imagem da guerra que mais atormentava Nagase era a de um tenente inglês, cuja tortura ele havia facilitado e acreditava que tinha morrido. Assim que ele enxergou o inglês, o Lomax, Takashi começou a chorar e a pedir perdão, de forma compulsiva. Foi então que Lomax descobriu que depois da guerra, seu inimigo mortal fora condenado e passara a trabalhar na rodovia, à procura de corpos, aliás, na ferrovia, né? Contudo, não pôde de imediato desistir de sua vingança e reconciliar-se com seu inimigo mortal. O encontro foi difícil. Um era o torturador, o outro era o torturado. Algumas semanas depois, em Hiroshima, de todos o local mais improvável, Lomax concedeu o perdão de que necessitava Nagase para viver e morrer em paz. Acabaram por se tornar amigos e, em uma carta mais tarde, escreveu-lhe Lomax: algum dia o ódio precisa acabar. Realmente é uma história muito emocionante, porque nos fala de pessoas que nós não conhecemos, mas que enfrentaram uma época terrível da humanidade, uma guerra que a gente tem nos dias atuais ainda, mas guerra que a gente vê retratada nos filmes, que são terríveis. Nós estamos assistindo de casa esses filmes, mas imagine estar lá, naquele local, vivendo aquela situação terrível de inimizade, de falta de tudo. E aquele que foi torturado escreveu que o ódio precisa acabar. E é verdade, porque o perdão traz a paz. Por vezes, é um processo que necessita de tempo. Nesse caso, necessitou de algum tempo. Tempo para quem se considera a vítima, administrar o sentido das dores que traz dentro de si. O torturador japonês não precisava ter tomado aquelas atitudes, mas tomou, movido pelo próprio ambiente. Depois, com o passar do tempo, com o término da guerra, se arrependera daquilo que fizera, porque sentira que fizera algo errado. Aquele que sofreu a violência toda, depois, vivendo com o trauma ainda daquela violência toda, queria vingança, porque não havia conseguido compreender a própria situação, mas diante da outra pessoa, vendo como a outra pessoa estava sofrendo, não teve outra alternativa que não fosse a de colocar-se no lugar da outra pessoa mesmo, entendendo que poderia não ter havido todo aquele processo de tortura, mas houve. Mas o tempo nos oferece a oportunidade de refletir sobre a razão pela qual aquilo aconteceu. É preciso, então, tempo para quem se considera a vítima administrar o sentido das dores dentro de si. Tempo para olhar o inimigo e se dar conta de que ele é um infeliz que igualmente necessita de paz. E como o ódio precisa acabar, é necessário que a gente ofereça o perdão. Atualmente, estamos tendo uma guerra na Europa, em que a Rússia, um país poderoso, ataca a Ucrânia, um país
bem menos poderoso, mas um país que esteve quase sempre em conflito, muito embora seja um mesmo povo, é um povo eslavo, fala praticamente a mesma língua, mas que vivem, não o povo em si, mas aqueles que detêm o poder, que chegaram ao poder por uma série de circunstâncias, mas a principal circunstância é que receberam o poder para fazerem a paz, não para fazerem a guerra. E estão fazendo exatamente a guerra. Arrependerão, sem dúvida nenhuma, disso. Porque estão criando situações que são responsabilidade deles mesmos e que haverão de ser resgatadas. Por isso que o ódio precisa acabar. Nós estamos a caminho. Quando vemos essas situações, não suportamos mais. Não batemos palma para isso mais. Queremos que o ódio acabe. E ele precisa acabar dentro de nós. Pensemos nisso. Reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido os meus vídeos. Fiquem bem, fiquem em paz.